Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá. Boa tarde. Agora para todo mundo ouvir. Vocês estão bem? Pessoal, vamos lembrar de desligar o celular para não atrapalhar na hora da concentração, né? E eu vou dar alguns recados para vocês. Primeiro, às vezes, para o pessoal que vem toda semana, fica um pouco repetitivo, mas sempre tem gente que está vindo pela primeira vez, tá bom, pessoal? Então, olha, lá no mural ficam alguns cartazes que respondem algumas perguntas que a gente tem. Quero fazer uma doação. Como eu faço? Então, nós temos lá esse cartaz que tem um QR Code. Cris, mas eu quero doar em espécie. Pode ir até a livraria e fazer a doação. Essa doação pode ser destinada já a alguma atividade, por exemplo, eu quero doar esse valor para as cestas de alimentos. Tá? Então, a pessoa pode direcionar, ou dar para casa, que eles vão verificar qual é a maior necessidade. Nós temos também esse outro cartazinho, cursos e estudos, que também tem um QR Code, porque a casa ela tem muitos cursos. Tem muitos grupos de estudos que vocês também podem participar. Então, também fica à vontade, tá ok? E nós temos também um trabalho que eu acho de extrema importância, que é este aqui, olha, também está lá no mural. Mas eu falo toda semana porque isso é muito importante. Você ou alguém próximo a você sofre com o uso de álcool, drogas ou jogos de forma descontrolada? Então, aqui na casa, nós temos, às segundas-feiras, das 8 horas da noite às 9h30, um trabalho direcionado a esta situação. Então, às vezes, vocês têm um vizinho, um parente, né, que está passando por essa dificuldade e, com certeza, os mais próximos não sabem nem o que fazer, não é mesmo? Então, está aqui essa orientação para vocês, tá bom? O Fabrício agora vai fazer a abertura oficial dos trabalhos. Bom trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Deu uma esfriadinha, né, gente? E eu ainda tenho o péssimo hábito, né, de gostar de futebol. E torço para a Portuguesa. E saindo daqui ainda vou assistir o jogo da Portuguesa. A Portuguesa ainda tem torcedores, mas à medida em que a gente vai desencarnando, ainda bem que eu estou encarnado, meu pai, mas a gente vai desencarnando, a Portuguesa vai acabar. Mas enquanto está aqui, a gente torce, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, mais uma vez. Tá friozinho, mas a gente veio se aquecer, né, com as palavras do Evangelho de Jesus, com a nossa querida doutrina espírita. É sempre muito, muito bom estar aqui na Casa de Paz e Amor, né, junto com vocês. Então, vocês veem a quantidade de trabalhos, né, que a nossa casa tem, né, são muitos trabalhos. Então, a gente sempre pede ajuda, né, como a Cris comentou, mas também pede a vibração de vocês, né? Estar aqui, vibrar por nós, vibrar pelos nossos dirigentes, né, pelos nossos líderes, pelos nossos trabalhos, porque a gente acolhe muitas pessoas, né, não somente aqui nos trabalhos de Evangelho, Vibrações e Passes, mas em outros inúmeros trabalhos da nossa casa, né, apoio aos enlutados, também aqui com os adictos, né, com as pessoas que infelizmente estão aí com dificuldades, com vícios, né? Então, são muitos trabalhos e é sempre uma enorme alegria estar aqui, lembrando sempre que estes trabalhos todos são trabalhos da nossa espiritualidade. Nós somos meros instrumentos simples e prosaicos que estamos aqui com o coração aberto para servir, ainda errantes, né? Mas já querendo aí caminhar um pouco mais na nossa evolução espiritual, que é o sentido da nossa encarnação, né? A gente estar aqui no planeta Terra para evoluirmos. Então, não percamos tempo. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar nos nossos defeitos, nas nossas tendências menos felizes, para que a gente possa, enfim, evoluir. Vamos lá, então, mais um sábado, dia 25 de julho de 2026.
leituras do Evangelho e das mensagens será a dona Neide. Prece inicial será o Walter. Vibrações gerais, vibrações dos passes e vibrações das águas vai ser a Pri. Prece final vai ser a Helena. Hoje, capítulo do Evangelho que nós vamos estudar será o capítulo 25. Buscai e achareis. Especificamente o que será lido, né, e estudado, os itens 6, 7 e 8, olhai as aves do céu. E para fazer esta palestra para nós, sobre a parábola, rapaz, hoje está difícil, hein? Vamos falar de novo. Para fazer esta palestra por nós, da parábola dos lírios nos campos, nós temos uma palestrante que está sempre aqui conosco. É nossa professora, gente, professora e instrutora de vários cursos aqui na nossa casa e dá curso para nós também, trabalhadores aqui, principalmente para nós, que precisamos aprender mais. Nossa querida Ana Teresa Facetta certamente preparou uma palestra maravilhosa, como sempre faz para nós. Então nós estejamos aqui vibrando intensamente por ela e de ouvidos bem abertos para ouvir tudo o que ela preparou por nós. Que Jesus nos abençoe. Então, como o Fabrício já disse, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o tesouro, aí também o teu coração. Mensagem do livro Buscai e Acharás, de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que, um dia, partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Pai, Mestre Jesus e os mentores da casa, pedimos que nessa tarde nossa mente esteja aberta para aprendermos, assimilarmos os ensinamentos que teremos, que receberemos essa colega. Que assim, com esses ensinamentos, possamos colocá-los em prática e melhorarmos a nossa existência aqui. Que assim seja. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos guie as palavras. Só um comentáriozinho a respeito do que o Fabrício falou de futebol aqui. Quando você estiver agoniado com o seu time, olhai as aves no céu e os lírios no campo. Não é? Olha que imagem linda lá, olha para a natureza, olha para lá, que a calma vem, a tranquilidade vem, não é verdade? Quando Jesus esteve aqui entre nós, e que ele ia de região em região, divulgando pela palavra o seu evangelho, mas, acima de tudo, exemplificando aquilo que ele falava, ele profere, nesse período todo, 4 sermões. Cada sermão com destinação certa e procurando sempre alcançar um objetivo. O primeiro desses sermões, e o mais importante, é o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte. Então, certa vez, ele percebeu que a multidão que o acompanhava estava muito numerosa.
E o que Jesus fez, né, com aquele carinho, aquele cuidado com o povo? Ele subiu um monte para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E ali ele chama os discípulos, né, os seus apóstolos, para perto de si e profere o mais belo poema de toda a humanidade, que é o Sermão das Bem-aventuranças. Sermão significa um discurso moralizante ou um discurso evangélico, mas também pode significar, no sentido popular, uma censura. Então, mais ou menos, quando os mais jovens falam assim, poxa, você está me passando um sermão? Está me dando uma bronca? Então, tem essa conotação também, né? Mas, dentro do Evangelho, é um discurso moralizante que tem uma moral evangélica. Bem-aventurados ou bem-aventuranças é a felicidade espiritual, a felicidade suprema. Então, ser um bem-aventurado é ter realmente a felicidade dentro do coração. Não é a felicidade aqui do plano terreno, que nós temos momentos felizes, né? A gente não tem aquela felicidade completa que nós sabemos que ela existe, mas que ela vai existir dentro do nosso coração à medida em que nós vamos evoluindo espiritualmente. Então, aquela sensação realmente plena de um espírito feliz é um bem-aventurado. Antes de nós entrarmos nos itens mesmo, nós gostamos de colocar a essência do capítulo como um todo, que é o capítulo 25, buscai e acharás. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todos os que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Isso está no Evangelho de Mateus. Então, com essas palavras, Jesus ele aconselha a todos nós, a toda a humanidade, a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele não deixará jamais de atender às nossas necessidades, sejam necessidades materiais ou necessidades espirituais, desde que façamos a nossa parte, empenhando-se para obtê-las. Então, aqui ele está trazendo realmente a oração, que é um ponto fundamental na nossa vida. Através da oração, no início do dia, no final do dia também, vem nos fortalecer para que aquele dia aconteça de uma forma harmônica, equilibrada, que nós tenhamos a força para ultrapassar as nossas aflições. A oração, a confiança, a certeza de que Deus, que é nosso Pai, nunca nos abandona, de que Ele vai nos prover, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Mas é colocado, façamos a nossa parte. Então, nós não vamos realmente sentar num cantinho, cruzar os braços, porque a gente sabe que Deus vai prover. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar, nós temos que ir de encontro. Então, nos itens 6, 7 e 8 desse capítulo 25, olhai as aves do céu. Um dos momentos mais importantes, mais bonitos do Sermão da Montanha é quando Jesus diz, não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Nesse parágrafo, Jesus está se referindo ao quê? À parte material. Então, não busque só acumular, acumular, acumular. Ter, ter, ter. Porque a parte material fica aqui no plano material. Não é? Se acaba. Pode vir uma outra pessoa e nos levar à parte material. E aí ele continua, mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem e nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Acumule os tesouros do Espírito, as virtudes bem trabalhadas, a ação no bem, a prática do amor no exercício da caridade. Então, esses são os nossos verdadeiros tesouros, onde nós vamos levar para a espiritualidade, onde ninguém nos tira, ninguém nos rouba, onde não se enferruja. São as nossas virtudes bem trabalhadas. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Então, onde está realmente o nosso pensamento, a nossa ação, a nossa virtude, está o nosso coração e estará o nosso tesouro. Sempre lembrando que essa conotação é a conotação espiritual. Então, onde está o meu coração nesse momento? Como está o meu coração? Como está o tesouro dentro do meu coração? Que tesouro que eu tenho aqui, que eu devo estar trabalhando cada vez mais e adquirir mais tesouros, adquirir mais virtudes, mais ações no bem. Aí ele continua, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem fazem provimentos nos celeiros. Olhai para as aves no céu. Elas não estocam o alimento em celeiros. Então, a observação. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam.
Então, observem, né, os lírios, as flores em geral, não é? Elas não tecem as suas próprias roupas, mas elas têm a vestimenta que elas precisam, né, as flores, para dar continuidade no seu crescimento, bem como as aves. E ele coloca assim: não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Ninguém aqui é inquieto pelo dia de amanhã, né? Ninguém aqui fica pensando, né? Não está pensando amanhã, no final do ano que já está aí. Olha Jesus, não andeis, começa com inquietos, né? Ninguém é inquieto. Ninguém, né? Não, eu sou. Eu sou. Então, assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Está em Mateus também. Ou seja, viva um dia de cada vez. Não nos preocupemos em excesso com coisas ou situações que podem nem acontecer. Ele não está dizendo no Evangelho que nós não devemos nos preocupar com o futuro. Não é isso. Ele está querendo dizer o excesso de preocupação, o excesso de inquietação, o excesso de ansiedade. Ninguém vive ansiedade hoje em dia. Ninguém tem crise de ansiedade, ninguém é ansioso, é todo mundo calminho, não é? É só eu. Por isso que eu tenho que falar mais, está vendo? Para aprender. Então, ele não diz em nenhum momento que nós não devemos nos preocupar com o nosso futuro, mas é o excesso. Tudo que é em excesso entra em desequilíbrio. Quando nós entendermos essa proposta de Jesus, a cada dia basta a sua aflição, então preocupe-se com o que está acontecendo hoje, nós vamos ter uma verdadeira terapia, porque nós vamos entender essa proposta do Mestre, e isso vai eliminar tanta ansiedade, tanta angústia, os medos que são nascidos da insegurança, mas também do insaciável desejo de acumulação que atormenta a vida do ser humano. Então, o que ele quis dizer aqui? É um geral da humanidade, né? Para a humanidade, não é especificamente só para nós aqui no salão, é para toda a humanidade. Então, essa ânsia, esse desejo de acumular bens materiais, de ter cada vez mais, nos leva à situação de medo, de ansiedade, de angústia, muitas vezes. E é isso que ele está colocando, novamente repetindo, o excesso. Em nenhum momento, Jesus coloca que nós não devemos pensar na nossa melhoria na parte material mesmo, né? De ter uma casa melhor, né? Para quem gosta de carro, o carro, para ter mais conforto. Não, ele não diz que isso é proibido, de forma alguma. Nós devemos realmente cuidar de tudo aquilo que nós temos adquirido através do nosso trabalho e tudo mais. Mas ele vai alertando no seu Evangelho como um todo, e principalmente aqui, a respeito desse excesso que nós já falamos. Tá bom? Então, Deus criou o homem sem roupas, sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzir. Vamos lembrar do bebezinho, ele não nasce com roupa, né? E aí nós vamos cobrindo com as roupas o bebezinho, a criança, e vai indo, chega um momento em que nós compramos as nossas próprias roupas, alguns confeccionam a sua própria roupa, e é o que ele está colocando. Deus nos dá a inteligência para que a gente possa fazer tudo isso. Essa construção da parte material, mas principalmente da parte espiritual, porque a ligação maior é com o plano espiritual. E aí nós vamos vivendo. Nós estamos no mundo material, né, no planeta Terra. Um mundo material, num corpo material, vivendo experiências materiais. É claro que nós vamos buscar realmente a tranquilidade dentro dessa parte material. Mas a gente não pode esquecer de momento algum que a parte espiritual vem na frente. É esta ligação que Jesus está colocando aqui. Busquem cada vez mais a Deus nosso Pai. Busquem cada vez mais os tesouros espirituais, porque aí as outras coisas elas vão acontecendo. Então, nós sabemos que a providência divina jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. Isso é bem repetido dentro desse capítulo. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, não abandona ninguém, mas façam a sua parte. Como nós já falamos no início, esforcem-se para sair de situações aflitivas, esforcem-se dentro do trabalho material. Ah, mas eu não gosto do trabalho que eu tenho hoje, mas é o que a gente tem hoje. Então eu vou dar o meu melhor nesse trabalho material para que aquele que eu almejo na frente possa vir até mim. Mas eu vou me esforçar para isso, sabendo e tendo a certeza, a confiança que Deus está olhando pelas nossas necessidades. É assim que nem sempre Deus socorre com ajuda material, mas inspira os meios para saírem por si mesmos de suas dificuldades. Então, nem sempre
aquela ajuda material vem, mas a inspiração, ela acontece para que a gente saia por nós mesmos das nossas situações difíceis. E muitas vezes a gente terceiriza, né? A gente espera que o outro venha nos auxiliar, nos tirar daquela situação difícil, ou vem na Casa de Paz e Amor, quer passar por um orientador, e que o orientador com a varinha mágica tire aquela aflição que está no nosso coração, e não é bem assim. Não é 100% as atitudes são nossas. O auxílio vem, mas nós temos que nos movimentar para isso. Por isso que ele disse, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Então, basta uma aflição por vez. A tranquilidade para sair dessas aflições, um dia de cada vez. E muitas vezes a gente está preocupado com o que vai acontecer no final do ano e nem acontece, daqui um ano, daqui a 10, daqui uma encarnação, e aquela situação nem acontece. Mas nós já ficamos ansiosos e preocupados agora. E o alerta dele é, preocupe-se com o hoje, com o agora. Olhai os lírios do campo e as aves no céu. Nessa passagem, Jesus não está incentivando a ociosidade, a preguiça, a deixar o trabalho de lado, porque Deus provê o que necessitamos. Então, o que nós falamos há pouco, nós sabemos que Deus nos provê, que Ele está do nosso lado, que Ele não nos desampara, mas Ele alerta também ao movimento. Então, não é um chamado à ociosidade. Né? Fique sem fazer nada, porque Deus vai prover as suas necessidades. Então, não é a preguiça, como é colocado aqui no texto. Não é deixar o trabalho do lado. É realmente trabalhar, viver a nossa vida dentro do alicerce do Evangelho, porque Deus está o tempo todo conosco. É só um alerta da vivência, uma coisa por vez. Então, as aves do céu não plantam e os lírios do campo não tecem, porque eles não sabem plantar ou tecer, e nem possuem meios para fazer isso. Né? Então, a flor e os animais, eles não sabem nem tecer, nem construção, nem mais. A providência divina dispõe o necessário para eles, para que usem da forma que foram capacitados para isso. Olha que interessante, tudo na natureza, e nós fazemos parte da natureza, tem o suficiente para viver o necessário, que é o que ele coloca aqui a respeito dos lírios e a respeito das aves. O importante é notar que a providência provê o necessário, mas tanto as aves como os lírios têm que buscar o que precisam, cada um com as suas habilidades. As aves voam ou caminham à busca de sementes, de frutas, de insetos, usando o seu instinto, a sua visão, a sua audição, as patinhas, as asas, os bicos. Nós vamos lembrando dos pássaros que eles alimentam as suas crias, não é? Eles constroem os ninhos para porem os seus ovinhos, e eles buscam o alimento para eles e para a sua cria. Tem pássaros que constroem a sua casinha, né? O João de Barro, ele constrói a casinha com barro e com gravetinhos. Então, olha como eles trabalham, como eles têm um amparo divino, mas eles buscam. E se eles não fossem em busca do alimento, o que aconteceria? Né? Da mesma forma, os lírios, que usam os mecanismos que Deus lhes deu, estendem as suas raízes, absorvem da terra a água e as substâncias que necessitam. E com as suas folhas captam a luz solar e a transformam em energia através da fotossíntese, que é aquele processo que as plantas transformam a energia da luz solar em energia química. Então, olha que interessante. Tem que ter uma sementinha ali, não tem? Tem que ter uma terra própria. O adubo, a água, o sol. Né? Todos os elementos que tem no solo também, para que aquele lírio, como aqui nós estamos falando do lírio, as plantas em geral, da sementinha ela tem a força para romper aquela terra, para começar a germinar e aí, né, dar a flor, as árvores frutíferas, as árvores que têm flores e tudo mais. Então, elas também estão se esforçando para conseguir manter a sua sobrevivência dentro do plano terreno. E sempre com o olhar amoroso do Pai amantíssimo, que é Deus. Então, tudo na criação tem um amparo divino, mas tem um movimento, vida é movimento, para sair. Né? Imagine se a sementinha ficasse lá embaixo da terra, ali esperando, ela acabaria morrendo, né, e não conseguiria. Ela busca força através do alimento da terra, da água, do solo, para poder florir. Então, tudo tem o seu trabalho. Esse capítulo ele nos chama justamente a isso, a lei do trabalho e a lei do progresso. Em outras palavras, as aves e os lírios trabalham, fazem a sua parte dentro das suas possibilidades. Né? Cada um de nós tem as nossas possibilidades, o nosso tempo. Não é? Nós temos jeito para uma coisa no trabalho e não temos para outra. Então, cada um está realmente dentro daquilo que é proposto na sua reencarnação, mas o movimento sempre. O homem, a humanidade, portanto, também deve trabalhar.
Isso tudo para falar que nós devemos trabalhar. Tá? Fazendo a nossa parte dentro das nossas possibilidades. Então, o homem deve trabalhar, fazer a sua parte, usando a inteligência que Deus deu a cada um. Então, se para os animais tem o instinto, para nós tem a inteligência. É uma inteligência que nos foi dada. Então, ela tem que ser usada da melhor maneira possível. A providência divina nos dá todos os recursos que precisamos para a nossa existência e evolução. Mas ele repete, mas Deus quer que façamos a nossa parte. Eu acho que nós não estamos fazendo muito a nossa parte, porque nesse texto, especificamente, ele repete muito, fazer a vossa parte, que o envolvimento de Deus acontece. Para que nós sejamos ativos e não passivos. Que é uma coisa até um pouco que natural, no meio da humanidade, no momento de uma aflição muito intensa, a gente se recolhe, né? Muitas vezes nós não queremos sair, não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém, a gente fica muito envolvida por aquela situação. Isso é um momento, que não pode ser eterno. Mas aí nós temos a inteligência, nós temos o amparo divino para nos movimentar e sair desse momento aflitivo. E sair daquela situação que está nos desgastando. Então nós temos essa condição. Por isso que Jesus disse, buscai e achareis. Ele não disse, espera que alguém vai te ajudar. Ele fala, não, busca. Busca e acharás. Tá? Então, nós sabemos que nós fomos criados por Deus, espíritos simples, espíritos ignorantes, no sentido de não termos conhecimento nenhum, que nós estamos, através das diversas vidas sucessivas, com o objetivo, né, nas reencarnações, da nossa evolução espiritual, através da nossa transformação moral, um dia, com esse trabalho incessante no bem, com esses tesouros dos valores espirituais, com a nossa vivência dentro do Evangelho, nós vamos alcançar Jesus. Na esfera crística, como tantos outros espíritos lá estão. Porque ele foi criado exatamente como cada um de nós, mas ele entendeu essa parte espiritual e trouxe para cada um de nós isso, e nos ampara até hoje. Então, o objetivo das nossas existências é esse movimento de trabalho, sim, de trabalho material, trabalho espiritual, no bem, com o alicerce do Evangelho, para conseguir um dia estar na esfera crística, ou numa outra esfera, como bem-aventurados, como espíritos felizes. Nessa passagem também, Jesus vem nos dizer a respeito de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, como está em todo o Evangelho, não é procurar um local físico. O reino de Deus ele vai sendo construído dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. Ele não está num local específico, ele está dentro de cada um de nós. À medida em que nós vamos vivendo a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, nós vamos construindo dentro de nós esse reino divino, esse reino de Deus. Até chegar um momento da nossa evolução que somente o reino de Deus vai estar habitando o nosso coração. O amor em ação, então todas as virtudes. E é um trabalho incessante. Jesus ele enfatiza a maior importância dos valores espirituais em relação aos materiais. Os valores espirituais, eles são eternos. Eles não se modificam, eles não acabam. Agora, os valores materiais são transitórios, eles acabam com o tempo. As coisas materiais nos serão acrescentadas pela providência divina, mas, novamente, precisamos buscá-la através do trabalho. E aí nós temos, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nas leis morais, um capítulo que fala da lei do trabalho. São as questões de 779 a 785. Não, essa é da lei do progresso. A lei do trabalho é 674 a 681. O progresso está ligado ao trabalho. Tanto que nós temos o quê? Nas ciências, né? Nós tivemos, e não faz muito tempo, a questão da pandemia, não é verdade? Da Covid. Então, nós tivemos muito que orar para que os cientistas pudessem encontrar uma vacina, encontrar a medicação para livrar a humanidade toda, ou pelo menos minimizar a situação que estava acontecendo. Então, a lei do progresso, ela existe, ela é divina, ela é de Deus. E a lei do trabalho também faz parte da lei divina. Então, nós precisamos realmente estar atentos a isso. A frase "a cada dia basta a sua aflição" foi dita por Jesus no Sermão da Montanha. E na doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos convidar, como nós falamos, a viver o presente com responsabilidade, confiando nas leis de Deus e evitando a ansiedade pelo futuro. Foi o que nós falamos, né? Então, viver o hoje com responsabilidade, com disciplina.
Tudo na vida da gente precisa de disciplina, né? Não é tudo jogado ao léu. E aí, sem ter a ansiedade pelo futuro. Jesus não quer dizer que não pensemos no futuro, como nós falamos, mesmo porque os seus ensinamentos sempre falaram da vida futura. Essa vida futura é a nossa vida no plano espiritual. Então, Jesus ele sempre falou a respeito disso. Trabalhar o seu evangelho na nossa vida para que nós alcancemos a vida futura, esse bem-estar no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Jesus pede que evitemos a preocupação exagerada. Ninguém aqui se preocupa em exagero. Não é? A gente... Não? Não, só eu? Olha, eu vou até pôr em dúvida, porque mães com relação aos filhos estão, e avós com relação aos netos, estão o tempo todo preocupados em exagero. Não é que não deva se preocupar, gente. É claro que a gente tem, faz parte. Né? Os pais também, mas a mulher é mais danada para isso. Então, a mulher tem essa preocupação exagerada. Porque a gente quer que eles estejam embaixo das nossas asas, né, o tempo todo. E aí eles começam a caminhar, não é? A trabalhar a sua vida, porque são nossos filhos, são nossos netos, mas são filhos de Deus, são espíritos em evolução, que têm que seguir o seu próprio caminho. Então, a gente tem, sim, preocupação exagerada, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tudo que a gente vê, com esse trânsito imenso e tudo mais. Então, é o que ele fala, não exagerem na preocupação. Não exagerem na ansiedade, de novo, porque é prejudicial à nossa saúde, tanto física quanto espiritual. E se a gente parar para pensar num momento de preocupação, nós ficamos novamente com dificuldade de respirar, com o coração acelerado, não é? Pressão sobe, a pressão abaixa e tudo mais acontece. Então ele vem alertar, não exagere nas preocupações, para cuidar da própria saúde. Então, nesse contexto, ele fala exatamente, né, dos problemas do dia a dia, das dificuldades que nós temos. Mas ele mostra que nós devemos primeiro resolver os nossos problemas de hoje. O capítulo todo vai falar sobre isso. Resolva o de hoje. O de amanhã você resolve amanhã. Uma coisa de cada vez. Porque é colocado, inclusive, no texto que nós pegamos, que certamente amanhã nós teremos outras aflições, outros problemas. Então é assim, poxa, eu acabei de sair de uma situação aflitiva, já veio outra. É um aprendizado. Nós estamos no mundo de situações aflitivas, então uma a gente resolve e já vem outra, para que a gente possa estar resolvendo. Tá? Nós vivemos num mundo ainda com muitas aflições, mas que já está passando pela transição planetária. Daqui a, Fabrício, quanto tempo para o mundo de regeneração? Muito tempo, né? Não é do dia para a noite. Que o planeta Terra vai chegar ao mundo de regeneração, que é um mundo onde o amor já vai começar a imperar. Né? Nós vamos chegar lá, mas é um tempo bem grande. Então, concluindo a mensagem de Jesus, de forma alguma é um incentivo à ociosidade, porque seria uma negação à lei do trabalho. Então, Jesus colocar, fiquem quietos dentro de casa porque Deus vai prover, ele está incentivando a ociosidade ao não trabalho. Então, o Evangelho coloca, não é essa a mensagem de Jesus, ao contrário, ele está trazendo a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei do movimento. José Carlos de Luca, no livro Sempre Melhor, a respeito dos pássaros no céu e dos lírios no campo, ele diz assim: as tensões e preocupações excessivas com a vida material nos afastam do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Então, ele reforça aqui, quanto mais a gente se liga à parte material, de querer ter, possuir, ter, a gente vai se afastando da parte espiritual. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nesta vida não é comprar, adquirir, ostentar e possuir. É claro que ele está falando, repetindo, no excesso aqui. Tá? É preciso lembrar que somos essencialmente espíritos em viagem de adiantamento na Terra. E que as tarefas que desempenhamos no mundo material têm por objetivo desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. Então, aqui ele está reforçando. Nós estamos, sim, no mundo material, mas temos que usar a inteligência, a bondade, a compreensão, a paciência, a tolerância, a alegria de viver, o otimismo, a perseverança, a esperança. Né? É o que ele está querendo dizer aqui. E isso vem para desenvolver, para nos ajudar a crescer espiritualmente. Por isso é que nossa alma se alimenta das coisas espirituais. Está lá na oração do Pai Nosso.
Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, ele está pedindo na oração a Deus e ensinando a todos nós a pedir realmente o pão material, mas os meios, através do trabalho, de adquirir a refeição para nós e para a nossa família. Então, na oração, ele está pedindo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, me auxilie através de um trabalho a adquirir o alimento necessário para o corpo material, porque o nosso corpo material necessita desse alimento. Mas nos auxilia também a alimentar o espírito. E o que alimenta o espírito são esses tesouros espirituais que nós falamos há pouco. Então, o espírito se alimenta das coisas espirituais, dos valores divinos. E o nosso corpo físico se alimenta da parte material. Então, quando nós esquecemos da importância que tem esses valores espirituais, nós vamos nos desabastecendo espiritualmente. Então, quando a gente foca muito na parte material e esquece a parte espiritual, esquece de fazer as nossas orações, de ter um pensamento positivo, nós vamos nos enfraquecendo espiritualmente. E esse enfraquecimento espiritualmente pode interferir na nossa saúde física, através de alguma doença, nos relacionamentos conflituosos, nos problemas financeiros e na sensação do vazio existencial. Quantas vezes nós não paramos e sentimos, né, aquele vazio aqui dentro? E aí ele coloca que esse vazio é a falta do abastecimento através da oração, através da ligação com o plano maior, e através do trabalho. Tá? Emmanuel, ele nos coloca o seguinte, que a lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, sem nos impelir para a ociosidade. Olha só, Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier, né? Então, o que ele fala na mensagem dele? Que a lição do Evangelho de olhar os lírios do campo e as aves do céu vem nos advertir contra essas inquietações que nós estamos falando desde o início. Inquietações que são improdutivas e que não está nos levando essa mensagem à ociosidade. Eles falam muito disso. Os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem nem ceifam. Ou seja, os lírios, eles não cortam, como nós falamos, não produzem a vestimenta como nós, mas eles se esforçam com paciência, como nós falamos, desde a germinação, no próprio desenvolvimento. Os lírios não fiam, não tecem para mostrarem a formosura que os caracteriza. Todavia, não desdenham fazer o que podem, a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Aqui nós estamos falando dos lírios no campo, mas existem lírios que eles florescem no pântano, né? Em meio a uma região mais encharcada. Mas eles florescem ali com a beleza característica de cada lírio. E que eles fazem a função deles. Eles vêm trazer alegria para os nossos olhos, eles vêm enfeitar a natureza. Por isso que eu falei para o Fabrício, quando ele fica nervoso com o futebol, olha os lírios no campo, olha as aves no céu. Aqui ele coloca, pode estar enfeitando um momento de uma festa, de um noivado, de um aniversário, de um casamento. Então, o lírio tem toda a beleza para trazer a cada um de nós essa questão de nos trazer uma tranquilidade espiritual. Os lírios não se preocupam em ser gerânios ou cravos e se aceitam na configuração e na essência de que se viram formados segundo os princípios da espécie. Olha que interessante. Os lírios não olham lá para os gerânios e para o cravo e pensam assim, nossa, eu queria ser aquela flor ali. Será que nós fazemos isso? Será que a gente se aceita realmente como é ou a gente olha para o outro e fala, nossa, eu queria ser igual àquela pessoa. Eu queria ter o que aquela pessoa tem. Então, na humanidade como um todo, ainda existe isso, não é? De olhar para o outro e de realmente, na ambição, na vaidade, nos ciúmes, muitas vezes, a gente desejar ter aquilo que o outro tem. Quando os lírios, as flores, não têm isso. Então, elas estão ali na postura delas, trazendo toda a sua beleza, sem querer ser o outro. Os lírios não cogitam de criticar as outras plantas que estão na sua vizinhança. Será que a gente critica a nossa vizinhança, às vezes? Os nossos vizinhos? Será que os vizinhos criticam a nós também, né? Tem o inverso. Então, aqui ele está colocando, olha, as plantas não têm essa ação, mas a humanidade tem. Então, é algo para se procurar burilar, tirar essa preocupação de crítica com relação ao outro e de ambicionar o que o outro tem.
As plantas, os lírios, admitem calor e frio, vento e chuva, deles aproveitando aquilo que lhes possam doar de útil sem se queixarem. A gente se queixa com relação ao tempo? Nossa, que chuva! Precisa da chuva para limpar o ar. Aí chove, a gente reclama. Aí vem aquele calor, a gente reclama. Olha, o Fabrício já não reclama, tá vendo? O calor é ruim. Tudo em excesso é ruim, né? A tempestade, o frio em excesso, o calor em excesso. Mas a gente reclama. A gente quer o frio, quando o frio chega, a gente reclama e quer o calor. Quando o calor chega, a gente reclama do calor e quer o frio. Aí a gente sabe que o ar está seco, precisa da chuva, chove, a gente reclama. Ou seja, nós estamos habituados a reclamar. E é o que ele coloca aqui, as plantas, no caso ele está falando do lírio, elas não reclamam, elas seguem o caminho delas. Então, olha quanta coisa essa observação das aves no céu e dos lírios no campo traz para cada um de nós. E só para encerrar, porque eu tinha mais coisa para falar, tá? Mas não dá. Acendeu a luzinha, então eu vou contar uma história. Se chama O Remédio Imprevisto. O pequeno príncipe Julião andava doente e abatido. Não brincava, não estudava e não comia. Ele perdera o gosto de colher os pêssegos saborosos do pomar. Ele esquecera a peteca e o cavalo. Vivia tristonho e calado no quarto, esparramado numa espreguiçadeira. Enquanto a mãezinha, aflita, se desvelava junto dele, o rei chamava todos os médicos. Mas os médicos chegavam, examinavam e saíam, porque não tinham resultado a respeito do que estava acontecendo com o pequeno príncipe. O menino sentia um grande mal-estar. Quando se lhe aliviava a dor de cabeça, vinha-lhe a dor nos braços. Olha que nós temos isso, hein? Alivia uma dor aqui, a outra aparece. Quando os braços melhoravam, as pernas doíam. O soberano preocupado fez o convite público aos cientistas do país que ele recompensaria a quem lhe curasse o filho. Depois de muitos médicos famosos ensaiarem, apareceu um velhinho humilde que propôs ao rei uma diferente medicação. Qual será o preço do tratamento? Perguntou o rei. E aquele senhor disse, nada quero. Respondeu, desejo apenas plena autoridade sobre o seu filho. Então me entregue o seu filho com plena autoridade que eu vou cuidar dele. O pai aceitou as condições e no dia seguinte o menino foi entregue ao ancião. O sábio anônimo conduziu o pequeno ao trato da terra e recomendou-lhe que arrancasse a erva daninha que ameaçava um tomateiro. E aí o pequeno príncipe disse, eu não posso arrancar a erva daninha, eu estou doente. E gritou, falou gritando com aquele senhor. O velhinho o convenceu com muita paciência de que o esforço era necessário. E em minutos breves, ambos estavam libertando as plantas da erva daninha. Antes do meio-dia, Julião, que é o príncipe, disse ao ancião que sentia fome. O sábio humilde sorriu, contente, enxugou-lhe o suor e levou a almoçar. Sirva-se à vontade, Julião, disse o ancião. O jovem devorou a sopa e as frutas gostosamente. Após ligeiro descanso, voltaram a trabalhar. No dia seguinte, o ancião levou o príncipe a servir na construção de pequena parede. Vamos levantar uma parede, disse o ancião. E o menino, eu não sei. Quem não sabe, aprende, respondeu o ancião. À tarde, sua fome era maior. Novo programa foi traçado para Julião. Após o banho matinal, cavava a terra, almoçava e repousava. Ao entardecer, estudava e à noitinha brincava e passeava com jovens da mesma idade. Transcorridos 2 meses, Julião volta para a casa do pai. Rosado, robusto, feliz. Ardia agora em desejos de ser útil, ansioso por fazer algo de bom. Ele descobrira que o serviço para o bem é a mais rica fonte de saúde. O rei, muito satisfeito, tentou recompensar o ancião, mas o ancião não quis e disse, grande soberano, o maior salário de um homem reside na execução da vontade de Deus, através do trabalho digno. Ensina a glória do serviço aos teus filhos e tutelados, e o teu reino será abençoado, forte e feliz. Dito isso, desapareceu e nunca ninguém mais o viu. Então, essa história, o que o pequeno príncipe precisava? De ter tudo à mão, tudo que alguém fizesse por ele? Não, era dele produzir, dele trabalhar. E através do trabalho ensinado pelo ancião, ele conseguiu a cura física, porque ele estava produzindo. Então, sobre olhai as aves no céu e os lírios no campo, é sobre produzirmos, buscarmos cada vez mais trabalhar as nossas virtudes, que são os nossos tesouros. Que Jesus nos abençoe.
Então eu convido a todos neste momento para ir fechando os olhos, procurando uma posição confortável, percebendo a energia de amor que paira neste ambiente, nos envolve. Vamos respirando tranquilamente, percebendo o ar que entra e sai por nossas narinas. Vamos tornando esta respiração profunda e tranquila. E então, calmamente, asserenando os pensamentos, deixando que venham os melhores sentimentos, vamos nos ligando a Deus, Pai de amor e de bondade. A Ti nos entregamos neste instante. Vamos agradecendo pela oportunidade da vida e desta jornada. Vamos todos juntos pensar em Jesus, este Mestre que nos recebe com braços abertos. Vamos até Ele, vamos rogando a Jesus, aos espíritos amigos que zelam por este planeta, que neste momento possa envolvê-lo com fluidos que reorganizam, que reequilibram esta casa terrena. E então, Jesus, com estes espíritos amigos, vai envolvendo todos os espíritos aqui na Terra, os encarnados e os desencarnados. Todos sentem sua presença e uma vontade enorme de transmitir o que melhor se tem. E juntos com Jesus, vamos visitando todas as nações, todos aqueles que governam, que percebam a presença do Mestre, se deixando intuir para melhor governar e estabelecer a paz e o entendimento entre todos. Vamos juntos com Jesus, visitando todos os enfermos do corpo e da alma, que neste momento sejam envolvidos por fluidos que acalmam, que reequilibram, que tranquilizam e traz a certeza de dias melhores. E agora, vamos pensando e vibrando por todos aqueles que não têm um lar, que
que sejam envolvidos neste abraço fraterno de Jesus. Que este abraço possa saciar a fome e a sede do corpo e da alma. Seguimos com Jesus, visitando todas as famílias que encontrem em seus lares e na convivência a paz, o entendimento, e que seja fortalecido os laços de amor através do perdão. Seguimos com Jesus, visitando todas as casas de orações, seus trabalhadores, que se mantenham firmes neste trabalho do bem. E vamos agora visitando nossos lares, nossos familiares. Se vem alguém em nossa mente, que possamos envolvê-los com esse amor fraterno, com a presença do Mestre. E vamos, neste momento, chegando a esta casa bendita que nos acolhe, agradecendo a espiritualidade amiga que nos envolve neste momento, com tranquilidade. Vamos nos preparando para receber os passes através dos médiuns. Então, que possamos manter a tranquilidade e a amorosidade que temos para conosco mesmo neste momento. Vamos nos deixando envolver por estes fluidos que caem do céu, que envolve o nosso corpo e equilibram todos os centros de energia. Vamos sentindo o topo de nossas cabeças, o centro de força que reorganiza e nos conecta ao Deus, nosso Pai, e a tudo que consideramos sagrado. Relaxamos os músculos da nossa face, o ponto entre as sobrancelhas, e deixamos esse centro de força ser banhado por esta energia que nos traz clareza, sensibilidade, reorganiza os nossos pensamentos. Vamos sentindo a nossa garganta, o centro de força laríngeo, que reequilibra a nossa fala, que nos auxilia no momento em que devemos calar. E vamos nos deixando envolver por essa energia equilibrante. Vamos sentindo a região central do peito, nosso centro de força cardíaco, que recebe tanto amor neste momento.
E aí sentimos todo o nosso abdômen, os centros de força, esplênico, gástrico. Esta energia vai reequilibrando todos os nossos órgãos internos, vai retirando todos os miasmas que foram colocados por nós mesmos. E aí, vamos seguindo, envolvendo toda a cintura pélvica, os centros de força genésico, básico, que nos auxilia a ser criativo, a ter força e boa vontade. E essa energia vai descendo por nossas pernas, nossos pés, fazendo o movimento contrário, seguindo pela base de nossa coluna, meio das costas, até a nossa nuca e até o topo de nossas cabeças. E nos conectamos a Deus, nosso Pai. E assim, energizados, cheios de alegria e gratidão por aqui tanto receber. Mais uma vez, vamos pensar em Jesus como um médico das almas. E que Ele possa, neste momento, fluidificar as nossas águas e a água de todo este planeta. Que cada ser vivo possa ter o contato com este bálsamo que cura as dores do corpo e da alma. E assim, agradecidos que estamos por este momento, por esta tarde de ensinamento, vamos seguir com a prece de encerramento. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os espíritos amigos. Mestre Jesus, fonte de luz e de amor, te agradecemos imensamente por esse evangelho de luz. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos que dá toda sustentação a esse trabalho, a nossa palestrante, a Ana Tereza, os caravaneiros que se faz aqui presente conosco, e que todos vão em paz, vão com Jesus, que tenham uma semana evolutiva, que assim seja, graças a Deus. Pronto, pessoal, terminamos. Mais uma vez, um excelente trabalho. Hoje a energia estava boa, hein? Pessoal, estava, ó. Então, que vocês tenham um ótimo final de sábado, um domingo bem gostoso, uma semana maravilhosa. E sábado que vem, todo mundo aqui de novo, tá bom? Combinado? Tchau, pessoal. Vão com Deus, viu? Tchau, tchau. Fonte de luz, paz e amor.